O problema de viver no automático. Muita gente me pergunta sobre isso, então hoje a gente vai fazer uma conversa a respeito. E para quem tá assistindo depois, eu vou pedir para dar uma adiantadinha, porque eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando agora, então você já dá uma adiantadinha e entra direto no assunto. Combinado? Bem-vindos, bem-vindos. E Lucas, Gu, oi. Bom, vamos lá. O assunto de hoje apareceu porque essa questão de uma vida sem sentido, né, tá muito recorrente. Pelo menos eu tô conversando muito com as pessoas e vendo isso demais, assim. E aí eu queria conversar um pouco sobre o que a gente entende que é essa vida automática, né, essa vida sem sentido. Quais são as raízes dela, o porquê que ela acontece. E uma das coisas, né, na verdade, a vida automática, ela é uma vida sem consciência. Ela é uma vida que a gente vai vivendo sem ter a noção do que a gente está vivendo, para onde a gente está indo, o sentido que isso tem pra gente. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários o que é para vocês a vida automática. Manda aqui para mim o que vocês acham que é o automático para vocês. Uma vida sem reflexão. Uma vida sem sentido, sem propósito. Tudo isso faz parte do automático. Viver sem clareza, total. Total, né? Então, o automático, a gente vai entrando nesse lugar quando a gente vai tentando dar conta das expectativas externas que a gente tem, que são colocadas sobre nós, e a nossa forma de dar conta disso é respondendo, né? Respondendo. Ó, uma pessoa colocou aqui, explicar a relação entre um NPC e a alegoria da caverna de Platão. NPC é aquela pessoa que tá totalmente inconsciente de si, e a alegoria da caverna fala, né, sobre esse movimento no qual a gente tá dentro da caverna vendo várias imagens sobre a realidade, mas não lidando com a realidade em si. Então, a pessoa que tá nesse estado de inconsciência, ela vai precisar passar por um processo para sair de dentro da caverna e começar a enxergar a luz, enxergar a consciência, né? Enxergar o que tá movimentando, o que tá projetando aquelas imagens na parede da caverna. E esse processo vai sendo aos poucos, na medida em que a gente vai se voltando para nós. Viver repetindo os padrões sem refletir o sentido das suas ações. Exatamente, Elô. Viver repetindo os padrões sem refletir o sentido das suas ações, exatamente. E aí, eu queria trazer um pouco aqui essa ideia de que o que faz a gente viver no automático num sentido mais de tempo, tá? Acho que o tempo é um assunto que entra muito aqui nessa ideia de automático. E aí, eu queria trazer um pouco dos mitos gregos, né? A gente tem dois mitos bem contrastantes a respeito do tempo. Um deles é o mito de Cronos. O mito de Cronos vai dar origem à ideia do tempo cronológico, que é o tempo no qual a gente vive na consciência, né? Então, o tempo da consciência é esse tempo do relógio, é esse tempo de a gente tem que cumprir várias expectativas, né? E o tempo Kairos, que é um outro mito, vai falar de um tempo oportuno. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque quando a gente tá no automático, a gente tá dando conta das demandas, né? A gente tá dando conta das demandas do tempo cronológico. A gente tá dando conta dessa lista de tarefas infindáveis. E o que acontece é que a gente vai sendo capturado por Cronos. E tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte: Cronos devora os seus filhos. Ele mata os filhos dele por medo de que esses filhos o destronem, né? Então, uma ideia assim que a gente pode trazer dessa vida em Cronos pro agora é que todos nós, quando a gente tá vivendo nesse tempo cronológico, a gente vai sendo lentamente devorado por Cronos. Como? A gente vai se aproximando cada vez mais da nossa morte. A cada dia a gente vai morrendo um pouquinho mais,
né? E é muito interessante pensar isso, porque uma vida sem sentido é uma vida na qual a morte vai chegando cada vez mais perto, seja essa morte literal ou simbólica, né? De algo ali que os nossos desejos vão ficando cada vez menos fecundos, cada vez menos, a gente vai perdendo a capacidade de sonhar, até a morte do tempo mesmo, do relógio de vida, né? E o tempo de Kairos é um tempo no qual a alma opera, né? O nosso lugar mais profundo, o nosso sentir, o nosso sentido de propósito, que faz a gente ter vontade de acordar de manhã, né? Sem necessariamente ter ali, não tá ligado a uma lista de tarefas, tá ligado a um propósito. Esse lugar de Kairos tá numa outra dimensão, né? E ele tá muito ligado à noção de completude. É muito interessante. Ele não tá ligado à noção de passado, presente e futuro nessa ordem. Ele tá ligado a uma noção de completude, né? E então eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Faz sentido? Vocês já ouviram essa ideia de Cronos e Kairos? Isso faz sentido para vocês ou não? Conta para mim aqui. Pessoal, falem comigo. Nunca ouvi, muito legal. Sim, já ouvi. Ótimo, faz muito sentido. Muito bom. Muito bom. Então, quando a gente está vivendo no tempo cronológico, né, a gente está voltado para essas expectativas do mundo externo, para dar conta de tudo, né, dar conta dessa lista infindável de afazeres. E isso nos preenche por um bom tempo da vida, né? Isso vai nos preenchendo, vai fazendo a gente se movimentar, basicamente. A gente quer se realizar, a gente quer sentir o alcance do nosso poder aqui na matéria. Só que chega uma hora que não dá mais conta, né? Esse viver para experimentar o alcance do seu poder não supre mais. E aí a gente precisa buscar algo a mais. Na verdade, não é nem a gente que precisa, nem seria essa forma. Seria algo em nós passa a buscar algo a mais, né? E aí a gente vai para uma outra dimensão, que é essa dimensão da busca do sentido. Alguns autores colocam isso bem assim no meio da vida, né? Então falam que isso é a crise da meia-idade, é uma coisa que acontece no meio da vida. Mas eu não sei se eu concordo completamente com isso. Eu acho que na meia-idade a gente tem uma virada forte, mas a gente passa por esse processo de virada, de voltar para dentro, de várias formas ao longo da vida, em várias etapas diferentes. Eu vejo isso como um movimento mais dialético, mais de conversa, de troca. A gente vai para fora, depois a gente busca sentido. A gente vai para fora e a gente busca sentido, né? Isso leva a gente para uma reflexão que é, bom, o sentido da minha vida, eu descubro ele já está escrito para mim, né? Ou eu tenho um papel ativo nesse processo e eu vou construindo ele conforme eu vou andando. E eu também quero saber o que vocês acham sobre isso aqui. Vocês acham que vocês constroem o sentido da vida de vocês ou vocês acham que o sentido é dado? Manda aqui para mim para eu saber. Vão escrevendo aí que eu quero saber de vocês. Quando vocês vão escrevendo, eu vou falando mais um pouco. A ideia, né, de que a gente vai poder discutir isso por vários caminhos, mas tem o sentido é construído. Acho que tem um pouco dos dois. Constrói. Sim. A gente constrói, mas a partir do quê? Né? Tem muita gente falando que a gente constrói. Se a gente ficar aqui parado, nada vai acontecer. Sim. Agora, tem algo em nós que pulsa. E pulsa diferente. Algo que pulsa em mim, que talvez não pulse em você, né? E esse lugar de uma espécie de chamado, a gente podia falar aqui, né? É possível viver sem nunca encontrar um sentido?
É bem possível. Vivendo no automático, a gente nunca vai encontrar um sentido. Porque para encontrar um sentido, a gente tem que parar, a gente tem que recuar e a gente tem que olhar para dentro. O sentido é nosso? Nós que temos que encontrar ou já viemos para cá numa missão? Boa pergunta. Vamos falar disso. Eu acho que o sentido da vida é revelado à medida que nós vamos caminhando na vida. Acredito que existe um chamado na alma. Total. A gente está se aproximando aqui nos comentários de uma visão mais integral do sentido, né? Ele é uma coisa que eu construo ou ele é uma coisa que me é dada e eu preciso descobrir ele? Nenhum nem outro, ou por uma outra perspectiva, um e outro, né? Por quê? Porque aquilo que me toca não te toca necessariamente. E aquilo que te toca não vai tocar o outro. Por isso que vai trazendo as nossas particularidades, né? Isso que vai fazer com que dois gêmeos idênticos, por exemplo, tenham experiências tão diferentes. O livre-arbítrio quebra as leis da física. Eu vou parar um pouco de ler os comentários, senão eu vou me perder no raciocínio. Mas assim, a gente tem uma questão inata aí que vai trazendo, que vai tecendo sentido junto com as nossas experiências. Então, à medida que a gente vai se colocando de uma forma consciente na vida, a gente vai conseguindo trazer e significar aquilo que nos chega, mas a partir de uma base inata, a partir de algo que se revela a nós. Então, essa posição, né, de que algo se revela a mim e, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer e nomear esse algo, é uma posição muito interessante, na qual a gente é parcialmente ativo e parcialmente passivo nessa história, né? Então, quando eu tô ali, por exemplo, na vida, vivendo uma situação difícil no meu relacionamento, no meu trabalho, né, no que for, eu vou entender que aquilo que tá me afetando, aquilo que tá me gerando estresse, que tá me gerando tristeza, que tá me gerando mal-estar, tá me afetando de uma forma completamente particular e, ao mesmo tempo, revelando algo que já existe em mim e no qual eu posso dar um novo sentido. Só que eu só faço isso quando eu me distancio. Quando eu saio dessa matrix de simplesmente responder, reagir um atrás do outro, sabe? Quando eu saio desse lugar de reação, eu começo a ter uma experiência realmente viva, né? De troca ali com aquela situação. E isso vai dando pra gente a possibilidade de construir, de tecer sentido, de ser parte nesse processo de construção de sentido. O problema é que a maioria das pessoas não despertam para esse lugar, né? Porque para despertar para esse lugar, a gente tem que parar. A gente tem que parar de responder. A gente tem que parar de fazer as coisas como a gente sempre fez. A gente tem que parar de viver buscando dar conta e agradar essas demandas que vão chegando para nós todos os dias. Faz sentido isso para vocês, gente? Como é que tá aí? Conta um pouquinho. Vocês querem que eu fale de algum assunto específico ou tá rolando a conversa até agora sobre esse piloto automático? Tá super rolando. Oba, ótimo. Faz todo sentido. Esse parar é muito difícil. É muito difícil. E sabe, tem uma coisa sobre esse parar que é muito interessante, que é o seguinte. A gente, nesse tempo cronológico, né, a gente vive basicamente assim. Eu vou terminar minha lista de tarefas e na hora que eu terminar, eu vou respirar. Aí eu respiro, aí eu reflito, aí eu penso sobre as coisas que estão me angustiando, né? Só que o que vai acontecer? Você nunca vai chegar nesse lugar, porque a lista de tarefas é interminável. Então, quem te para, ou você não para, né? E você vai indo no automático, ou quem te para é a angústia. É na hora que a angústia fica insuportável, aí você tem que parar. Aí você é forçado a parar, você é obrigado a parar. Então me conta aí, essa coisa da angústia faz sentido pra vocês? Vocês já se viram assim pensando, putz,
Eu preciso parar, eu preciso olhar para aquela questão, tá me angustiando, mas eu vou indo, eu vou tocando o barco. E aí, de repente, acontece uma coisa que você não aguenta mais, que você não dá conta e você é forçada a parar. Muito. É muito, 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 muito. Então, assim, basicamente, pra gente ir caminhando aqui para uma conclusão, a gente vai entrando numa posição em que ou a gente toma uma postura ativa desse parar, a gente entende que a gente está sendo engolido por Cronos e que a gente não vai sair de Cronos nessa toada, em Cronos, né? Basicamente é isso. Você não vai sair de Cronos em Cronos. Você tem que fazer um corte. O automático não te deixa olhar para o sentido. Os sinais da alma estão sempre aí, mas a gente não percebe. Exatamente. Sim, só parei por recomendação psiquiátrica, sempre achando que dava conta. Exatamente, é exatamente sobre isso que eu tô falando. A gente vai indo. Por quê? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu já vou voltar para Cronos e para Kairos aqui. A gente nasce com um impulso, que a gente pode aproximar até de instinto, tá? Eu não vou entrar numa linguagem muito psicanalítica aqui, mas a gente nasce com um impulso de adaptação ao mundo externo. A gente precisa se adaptar ao mundo externo para conseguir sobreviver, psiquicamente falando, né? Eu preciso aprender o que é agradar o outro para garantir que eu vou ser tratada, que eu vou ser cuidada, que vão olhar para mim. Entende? Então, desde o começo da vida, isso é muito forte dentro da gente, essa necessidade de adaptação ao mundo externo, às demandas, às exigências do externo. E a gente vai buscando dar conta desse ideal que vai sendo construído em nós. Só que chega uma hora que a gente vai construindo isso e vai ficando imerso nisso. Vai vivendo em função disso. E é isso que leva para o automático. É isso que vai fazer a gente viver em função dessas demandas externas que nunca cessam, né? Numa postura de resposta, o tempo inteiro respondendo, né? E pra gente quebrar esse movimento, a gente tem que fazer um corte. E aí que eu volto para Cronos e para Kairos. Como que Cronos para? Né, mitologicamente falando, quando Zeus mata. Quando Zeus mata Cronos, ele sai do poder. E aí entra uma nova ordem, uma nova forma do tempo se organizar. E Kairos vem depois, ainda vem numa hora em que ele vai trazer pra gente essa noção, como eu disse, que não é o cronológico, que é a completude. Então, pra gente sair do automático de Cronos, a gente precisa fazer um corte, fazer uma quebra. Na prática, isso é o quê? Não é quando eu terminar a minha lista de tarefas que eu vou parar para refletir, que eu vou parar para fazer uma prática de meditação, de atenção plena, de escrita criativa, do que você quiser, né? Mas assim, que eu vou olhar para mim, que eu vou poder pelo menos pensar sobre o que eu tô sentindo, que eu vou poder falar com uma amiga, com uma terapeuta, comigo mesma sobre o que eu tô sentindo. Não é na hora que eu terminar a lista de tarefas, é agora. Ou é daqui meia hora, eu vou pôr isso na minha agenda, eu vou fazer uma quebra, eu vou colocar o limite, né? É a hora que a gente chama Zeus. Zeus entra e faz o corte, para Cronos ali e estabelece uma nova ordem. Então, pra gente se voltar pra percepção dos assuntos da alma, né? Dos assuntos alma que eu tô chamando de mundo interior, né? O nosso sentir mais profundo, a gente precisa fazer a quebra. A gente precisa fazer as quebras, senão a gente fica escravo desses afetos, desse mundo interior. Esse mundo interior vai levando a gente, porque ele continua existindo, por mais que a gente não esteja percebendo ele, né? Por mais que a gente esteja ali em Cronos, ele tá lá, existindo por baixo do pano. E tá movimentando a gente, tá se fazendo aparecer como? Numa briga que você acaba tendo, em algo, em bater o carro, né? Já aconteceu isso, já vi isso acontecer várias vezes. Em bater o carro, em uma situação mega desagradável que acontece, em um compromisso que você perde. Esse mundo interior, ele vai se impondo em nós, né? E na nossa vida, nessa tessitura da vida que a gente vai tendo.
Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Saiu aqui. Sinto que as pessoas que são muito ativas se identificam também com o movimento. Nos reconhecemos com o movimento, mas em algum momento a vida nos dá um recado e nos obriga a parar. Sim, super. Exatamente. Exatamente. Eu li agora esse comentário, mas foi exatamente o que eu falei, esse recado, né? Esse recado é essa maré mais profunda do mundo interior, das nossas questões não vistas, das nossas emoções mais profundas, se impondo. Elas vão se impor e elas vão criar situações e vão te parar. A questão é, elas vão te parar e aí isso vai custar um preço bem alto, né? Ou você vai ir despertando para perceber os seus sinais, para ir se ajustando a essa correnteza. Lembra que o sentido, ele não é nem eu que determino e nem não é nem só eu que determino e nem ele que se determina a mim, é uma mistura dos dois, justamente por causa disso. Porque ele pode se impor se a gente não tá vendo ele vai aparecer. Ou então a gente pode ir com ele e percebendo até que ponto, né, o nosso livre-arbítrio ele incide e até que ponto a gente precisa sucumbir a essa força que tá lá, quer a gente goste, quer a gente não, né? Ou você já tentou virar pra sua emoção e falar assim, emoção, volta amanhã, porque eu não tô afim de conversar com você hoje? Já fizeram isso? Rolou ou não? Ela foi embora e voltou outro dia? Ou ela ficou lá, te enfiando a faca até você falar com ela? Me conta. Falem comigo. Conta o que te moveu para dividir esse assunto aqui de forma tão profunda. Sua história é muito legal e linda. Eu me vi nesse movimento, né? Várias coisas eu acho me moveram a falar disso. Primeiro, uma questão de perceber que... De refletir muito sobre isso, né? Eu fui uma pessoa que desde muito cedo, sou uma pessoa que desde muito cedo na minha vida tenho um anseio, assim, um questionamento existencial forte. De me tirar o sono e de me levar, enfim, a mergulhos profundos no terreno das emoções. Então eu precisei e eu busquei conhecimento, estudos e práticas a respeito desse assunto desde muito, muito, muito cedo, né? Porque isso realmente era uma coisa que me incomodava, um absurdo, assim. E por mais recentemente, né? Mais recentemente, eu digo nos últimos 15 anos, eu ia observando como que a vida vai se desenrolando em mim, muitas vezes me levando para esse automático, me levando para esse lugar de achar que eu tenho que, né? E aí dando com a cabeça na parede, porque eu percebo o tamanho da minha impotência quando eu entro nesse lugar de dar conta de tudo e conquistar aquilo que eu quero e que tá pulsando dentro de mim. E por outro lado, de perceber a liberdade que né? Quando a gente consegue falar para Cronos, chega, menos. A vida é mais do que você, eu sou mais do que você. E você não me guia, né? Você não é tudo. Perdi aqui, deixa eu ver. Já cheguei na fase que Guimarães Rosa é quem está certo. A vida aperta, afrouxa e por aí vai. Boa. Não dá pra controlar as emoções. Exatamente, não dá. Elas estão lá. Então, esse... Percebe? Há um limite pro nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele vai até um certo ponto, né? Tem coisa ali que se a gente não olhar, ela vai se impor. Então, melhor que a gente olhe, que a gente dialogue com ela e construa com ela, né? Ao invés de tentar sucumbir ela, ao invés de viver nessa fantasia que Cronos nos coloca de que a gente pode sucumbir tudo aquilo que não cabe dentro dele. Você parou pra pensar nisso? Que Cronos vai fazendo você ter essa ideia de que você é potente o suficiente para sucumbir aquilo que não cabe nele? Depende da sua vontade. Se você quer fazer a sua lista de tarefas, tudo bem, a sua emoção, o seu mal-estar, a briga com o seu marido,
a perda de um ente querido que você teve, pode esperar, né? E aí ele faz você achar que isso é uma verdade, mas não é. Além da terapia, o que mais você recomenda para superar essa característica tão marcante no mundo atual? Consciência. Consciência. Muito boa pergunta, Lucas. Muito boa. A terapia funciona muito, mas até um certo ponto. Sabe por quê? Porque a terapia depende de você. A terapia é um processo ativo e não passivo, né? Então ela depende do quê? Ela depende que você traga o material a ser trabalhado e que você vá desenvolvendo recursos para trabalhar com esse material. E a consciência do problema é o primeiro de todos. É o primeiro de todos. A terapia fica muito rasa e muito morosa com quem não tem consciência. E é por isso que eu tô preparando uma coisa bem especial pra gente conversar, que vai ser um evento gratuito que vai acontecer aqui no Instagram daqui umas 3 semanas. Vai acontecer um evento gratuito aqui no Instagram que eu quero fazer com vocês para justamente trabalhar essa questão da consciência, porque não dá pra gente avançar numa terapia, num processo de autoconhecimento sem mais consciência. É um processo que precisa de consciência, a gente precisa expandir a nossa percepção do nosso mundo interno, a abrangência do nosso mundo interno e externo. Conseguir olhar, porque quando a gente consegue enxergar mais dentro da gente automaticamente enxerga mais fora da gente, mais nuances, mais paradoxos, mais ambivalências, mais qualidade nessas relações, né? Então a gente precisa de consciência. Muito, 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 muito. Acho que temos que reconhecer as emoções e... Espera. A gente aprender a se conhecer, exatamente. Consciência. Consciência. Tipo, olhar para a própria sombra? Tipo olhar para a própria sombra. Olhar para a própria sombra é um primeiro passo do caminho e muito importante. Muito importante. Tem uma frase do Jung que ele fala assim, ó. Olhar para... Isso não é para desanimar, mas é para mostrar que o caminho é longo, tá? Ele fala assim, ó. Olhar para a sombra, que é um baita de um processo dolorido pra caramba. Ele fala, é obra de... Olhar para a sombra é obra de aprendiz. Olhar para uma camada mais profunda do inconsciente, que ele chama de ânimos e ânima, é obra de mestre. Isso para dizer o quê? Que existem camadas no nosso mundo interno, camadas no inconsciente. A sombra é aquilo que é negado, é aquilo que a gente não quer ver, é aquilo que dói, né? E olhar para isso, ele tá dizendo, olha, isso é o começo da jornada. Olhar para isso é o começo da jornada. Você começar a perceber esses conteúdos que estão lá e se relacionar com eles e dialogar com eles é o começo da jornada. Mas tem uma longa jornada aí para você ir trilhando e ir começando a se relacionar com aspectos cada vez mais profundos em você e que vão daqui a pouco beirar nem só o pessoal, nem só a sua história, mas o coletivo, porque afinal de contas a gente está dentro de um coletivo familiar, um coletivo social, um coletivo cultural, o máximo que é a humanidade, né? A gente faz parte de um coletivo que se chama humanidade, e essa humanidade carrega dores imensas, né? Histórias fortíssimas, e isso tudo reverbera em nós. Eu te garanto, se você começar a mergulhar aí dentro, você vai ver o quanto que essa humanidade está presente em você, reverbera em você no seu dia a dia. A gente pode fazer uma live sobre isso, gostei do assunto. Me conta aqui se vocês querem uma live sobre isso. Essa técnica para expandir a consciência vai ser muito bom aprender, vai ser muito bom. Sim, às vezes a gente nem sabe reconhecer o que é a sombra, pois ela tá muito misturada com a gente. Sim, a sombra se disfarça também, muitas e muitas vezes, de boas intenções, sabe? São muitos assuntos pra gente entrar, não dá pra abrir tanto assim, mas sim, é difícil olhar pra sombra, a gente nega, a gente tem muitas defesas, até chegar na sombra,
também a gente tem que lidar com muitas defesas, sabe? É difícil admitir pra nós aquilo que dói. É difícil você olhar no espelho e falar aquilo que é a última coisa no planeta que eu gostaria de ser chamada, eu sou. E ver, sabe? E ver na prática, e ver na vida você tendo essas posturas que você mais repudia. É difícil, é bem difícil. E na verdade, é uma das coisas que a gente mais deveria fazer, sabe? Não só por nós, mas por todos. Porque aquilo que a gente não enxerga, a gente projeta no outro. A gente coloca no outro, a gente traz para as nossas relações. E essas relações vão ficando cada vez mais machucadas, mais feridas por causa dessas sombras projetadas. Às vezes eu acho que é automático olhar para a sombra, mas ver a sombra é o que é mais difícil. Não, nada de automático. Não tem nada de automático em ver a sombra. É o mais difícil mesmo. Pelo contrário, a gente esquiva da sombra. A gente tem várias defesas para não entrar em contato com a sombra. É incômodo, então às vezes olhando para o outro lado, mas é muito necessário. Sim, muito necessário. Verdade, reconhecer o primeiro passo. Isso. É isso, gente. Certo? Tá bom por hoje? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem, por favor. Mandem no inbox, mandem nos comentários e a gente conversa mais. Como reconhecer a sombra é um processo. É um processo de ir se despindo. É um processo de ir tirando, sabe? Se desidentificando com aquelas coisas que você sustenta a imagem que você tem de você. Eu vou usar uma frase que eu escutei hoje, né, em atendimento. Que é assim, a pessoa estava me contando de um processo dela e ela me contou, olha, se eu deixar de fazer X, né, e eu começar a ser uma pessoa que coloca mais limites, eu acho que eu não vou me reconhecer como a Andrea, né, ela falou o nome dela. Eu não vou me reconhecer como a pessoa que eu sou. Então, esse processo de reconhecendo onde está alicerçada a sua identidade e se desmanchando disso é necessário para a gente conseguir perceber o que a gente não é e que na verdade a gente é, né? Porque a sombra é a negação de tudo que a gente acha que a gente é. Então, se eu te perguntar assim, nossa, me fala 5 características maravilhosas suas. Eu sou muito íntegra, eu sou muito altruísta, eu sou muito dedicada aos outros, sabe? E falar mais algumas coisas. A sua sombra é exatamente o negativo disso, né? Então é a egoísta, é a manipuladora, não íntegra, né? Então, e aí assim, olhar para isso e reconhecer verdadeiramente, não reconhecer mentalmente, reconhecer verdadeiramente que você é isso também, vai chão. Vai chão, é um processo da gente ir se desidentificando dessa identidade construída ao longo do tempo, sabe? E aí que entra a importância da consciência. Não tem como fazer isso sem consciência, não tem como fazer isso no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, a mesma forma de ser todos os dias. Não tem como. A gente precisa expandir a consciência, a gente precisa parar um pouquinho, dar um passo para trás, fazer os cortes que a gente comentou, né? Que maravilha de conteúdo para começar a semana refletindo sobre isso. Ai, que bom, Van. Fico feliz. Bom, gente, é isso. Como eu disse, compartilhem, comentem, contem pra mim o que mais vocês acharam, o que mais vocês querem saber. A gente pode fazer mais bate-papos desse por aqui, se vocês gostarem. E mandem um aviãozinho aí, por favor, para quem vocês acham que possa gostar desse conteúdo, que tá precisando sair do piloto automático e perceber um pouquinho esse movimento de vida que tá acontecendo, certo? Beijo para vocês, se cuidem, boa noite.